Agora, Bruno Prado, teve uma cena até curiosa no primeiro tempo, que o Flamengo estava tão mal, o Flamengo estava deixando o Palmeiras massacrar tanto, que o Tite chamou o Gerson na lateral do campo. Chamou o Gerson, desesperado. Eu mesmo via que o Tite estava desesperado no começo do jogo. O Flamengo estava uma bagunça, o Flamengo estava covarde. Vou voltar a dizer, não é só porque ganhou que eu não vou falar. Não acho esse time do Flamengo com brio. Eu não vejo esse time do Flamengo com o culhão que tem que ter para ser uma geração vitoriosa, não mesmo. Eu acho muitas vezes um time frouxo, eu acho muitas vezes um time que sente pressão. Não pode. Não pode um elenco como esse do Flamengo sentir tanto a pressão como sente em alguns jogos. Eu vou lembrar o Olímpia no ano passado e eu vou lembrar o Palmeiras agora. Porque foi muito parecido. O Palmeiras quase achou o gol por centímetros de impedimento, que o Palmeiras não faz o segundo, tudo bem que teve arbitragem decisiva, mas o Flamengo precisava ter mais, não vontade, mas ter mais a posse de bola, atacar mais, não deixar o Palmeiras tão à vontade para pressionar o Flamengo. E aí o Tite chamou o Gerson, Bruninho, e aí ele disse, o Veiga tá com muita liberdade, Gerson. O Gerson virou pro Tite e falou, se fosse só ele, tava bom. Ou seja, era o Gerson dizendo pro Tite, nosso time tá sendo massacrado, tá todo mundo sozinho e a gente não sabe o que fazer. O início do jogo foi um momento crítico pro Flamengo, ali até os 25 do primeiro tempo, mais ou menos, ali foi um massacre do Palmeiras, ali o Palmeiras poderia ter feito mais que um gol, e que não é fácil fazer 2 gols, né? Eu achava que seria muito difícil reverter, porque 2 gols num confronto que é equilibrado é muita coisa. E ter a obrigação de fazer 2 gols é difícil, né? Por mais que o Palmeiras tenha tido oportunidades, não é fácil você conseguir. O Flamengo lá mesmo também teve oportunidade de fazer mais que 2 e não conseguiu. Então era uma vantagem grande pelo equilíbrio que existe entre as equipes. Então aquele início de jogo do Palmeiras foi excelente, o Flamengo não conseguiu sair, o Flamengo foi sufocado. Depois o Palmeiras acho que cansou e teve as contusões, aconteceram as saídas do Mike e do Felipe Anderson, isso também, claro, influenciou. E o Flamengo conseguiu respirar um pouco aí no primeiro tempo. Depois dos 25, mais ou menos, o Flamengo conseguiu respirar. No segundo tempo, reagiu melhor. Acho que talvez essa tenha sido a diferença. Não que o Flamengo foi bem, longe disso. Mas acho que o Flamengo, no segundo tempo, ele conseguiu travar mais o Palmeiras do que o Palmeiras lá no Rio em alguns momentos. Acho que lá no Rio o Palmeiras cedeu mais ao Flamengo do que o Flamengo aqui, principalmente no segundo tempo. A alteração no intervalo, acho que bem compreensível, a entrada do terceiro zagueiro, para igualar o sistema e encaixar melhor a marcação, porque no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu marcar o Palmeiras. Realmente o que fica ali saiu o único jogador de velocidade, isso atrapalhou, mas espelhar o esquema, acho que foi uma solução para pelo menos travar o Palmeiras, para não ter tanto espaço na marcação. Mas foi um jogo, sim, muito abaixo do Palmeiras lá e também do Flamengo aqui. Os dois podem fazer mais do que fizeram como visitantes. Mas acho que acabou sendo justa a classificação porque o domínio do Flamengo lá, para mim, foi maior do que o do Palmeiras aqui. O Palmeiras teve o domínio, foi bem melhor. Mas o Palmeiras até os 30 do primeiro tempo, 25, ali, foi um... Ali foi a chance de igualar o confronto e não conseguiu. No segundo tempo, teve, claro, o Palmeiras precisava fazer o gol, sempre o Palmeiras melhor, mas acho que aqui o Flamengo conseguiu, pelo menos, se defender um pouco melhor do que o Palmeiras lá. Mas uma coisa pequena a diferença, poderia perfeitamente ter ido para os pênaltis. O Palmeiras acabou pagando por um jogo muito abaixo lá no Maracanã. E tem essa, né? Que eu falei, uma coisa é fazer os 2 gols. E o Flamengo até poderia ter feito lá mais e não fez. Outra coisa é ter que fazer, né? E ter que fazer é mais difícil, né? Por detalhes você não consegue. E teve a situação também do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira pegou naquele lugar, né? O VAR chamou. Aí o VAR chamou. Olha que curiosidade, Fábio Piperno. O VAR chamou. A gente vai falar sobre esse lance. Mas antes, Rodrigo Viga tá com a gente aí direto do Rio de Janeiro, né, para falar com a gente sobre essa partida. Viga, Flamengo passou. É o maior clássico do futebol brasileiro hoje. Tem que comemorar, o torcedor tem que comemorar sim, até porque o Palmeiras estava engasgado na garganta do torcedor rubro-negro depois daquela final de Libertadores. Agora, o Tite está sendo criticado, Viga. O jogo do Flamengo hoje foi muito ruim. O jogo do Flamengo contra o São Paulo no fim de semana foi muito ruim. Não pode. Chegou a hora, o momento do ano que o Flamengo não pode oscilar tanto assim.
Não pode ter uma atuação sensacional como foi contra o Palmeiras no Maracanã e depois 2 atuações tão ruins como essas contra o São Paulo e contra o Palmeiras. O Tite está sendo criticado com razão, Viga. Chegou a hora do Flamengo emplacar uma sequência de boas atuações e está classificado, né, Viga? Ou seja, tem que comemorar o Flamengo. É isso, Pelhado. Boa noite para você, para a rapaziada da bancada, especialmente para o nosso ouvinte, espectador internauta do Canelada. Eu quero ser justo inicialmente, Pelhado, porque na quarta-feira da semana passada eu disse que havia um time querendo jogar futebol, que foi a vitória do futebol, e que o outro beirou a covardia. Esse time que quase foi covarde foi o Palmeiras no estádio do Maracanã. Hoje a gente pode replicar e espelhar isso para o que aconteceu em São Paulo. Um time querendo vencer, buscar 2, 3 gols, e outro ali acomodado, encolhido, acuado e muito mal escalado pelo seu professor. Quem tem Tite, meu amigo, tem dermatite, pancreatite, apendicite, tem tudo, porque foi uma classificação a fórceps, dura, difícil, extremamente complicada. Poderia naturalmente ter sido o Palmeiras 3-0 ou essa decisão ter ido para pênalti. Pilhado, tem que acabar com essa papagaiada e com essa palhaçada. O melhor goleiro, o goleiro de jogo grande, se chama Rossi. O Matheus Cunha fez uma defesa de vôlei de praia no Allianz Parque e que originou o gol do Palmeiras. Saiu mal em quase todas as bolas. Quando saiu nas bolas, deixa quem vulnerável, deixa quem inseguro, o sistema defensivo. Isso precisa ser dito. O que justifica, Pilhado? O Alan, ou qualquer coisa do gênero, qualquer porcaria igual, ser titular no time do Flamengo, rapaz? Não joga nada, foi contratado a peso de ouro e fica correndo que nem uma barata tonta, não marcando ninguém. Pelo amor de Deus. Nada contra você, Tite, contra a pessoa Tite, mas contra a sua filosofia, acho que é pré-histórica, arcaica, ultrapassada. Eu sei que tem viúva do Tite, eu sei que tem sócio no bom sentido do Tite, aqueles que vão defender ad eterno Tite. Aquela formação tática que deu certo no Maracanã foi circunstancial, foi obra do acaso, porque o titular era o Cebolinha. O Luiz Araújo entrou bem e jogou. Hoje ele pega e joga o Luiz Araújo lá pro outro lado. Luiz Araújo ficou penando lá na frente. E o Cebolinha, que até outro dia era um titular intocável, fica no banco de reserva. Eu não consigo entender essas coisas. E para fechar, Pilhado, que porcaria é essa de gestão de grupo, de elenco? Você poupa a tropa toda no sábado. Aí você pensa, pô, vem o Flamengo a milhão, né? A zilhão, querendo engolir o Palmeiras no Palestra. Que nada. Ficou ali passivo assistindo, poderia ter perdido a classificação. Então, eu quero ser justo. Parabéns pela atuação do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e do Palmeiras em São Paulo. Agora, fico triste, porque se esse é o nível do futebol brasileiro, dos 2 maiores, amigo, vou continuar batendo essa tecla. Futebol brasileiro não vai chegar a nenhuma Copa do Mundo, Pilhado. Ó, Viga, você falou tudo, só que o Cebolinha é porque ele estava lesionado, né? Eu acho que ele não tinha condições de jogo. Ele foi pro banco. Agora, o Matheus Cunha, eu faço questão de falar também. O Tite bota um goleiro que não é o titular. Se ele poupou o time, aí é a hora também de cobrar um pouquinho do senhor Tite. Se ele poupou o time contra o São Paulo e o goleiro era o Matheus Cunha, né? Por que o goleiro hoje não foi o Rossi? Por que o goleiro não foi o titular? Digo mais, Viga, no lance do gol, a minha mãe, se a minha mãe tá na linha do gol, a bola vem alçada na área, dentro da pequena área, o que minha mãe faz? Ela vai sair, ela vai ficar desesperada, ela vai falar, filho, a bola tá vindo. E vai fazer... Meu amigo, o Matheus Cunha, ele parecia goleiro de pelada no gol do Palmeiras. Ele não pula, ele não sai na bola, ele fica ali que nem um goleiro de handball, gente. Ainda simulou uma falta, Pilhado, simulou uma falta que não aconteceu nele. Botou a mão no estômago ali, ficou inclinado, tipo assim, para o jogo. E o jogador não começou dentro da área. Ó, Viga, são 2 erros. Primeiro, ele soca no pé do adversário. Olha isso. Bota essa imagem, por favor. Vamos ver a mamãe pilhada. Vamos ver a mamãe pilhada agarrando. Olha isso, gente. O cara cabeceia a bola quase na linha do gol. O cara cabeceia a bola quase na linha do gol. E o goleiro não sai. Porra! Eu não sei mais pra que serve goleiro, então, no futebol. E aí o Rossi, que é o titular, eu quero saber se vocês concordam, tá? Olha aí, ele cabeceia a bola dentro da pequena área.
dentro da pequena área. E o Matheus Cunha vai pra dentro do gol. Ele vai pra dentro do gol. Alguém avisa pra ele que quando a bola passa da linha, é gol. Ele não precisa agarrar dentro do gol. Pra mim, é um goleiro que não pode ser titular do Flamengo, não tem qualidade pra ser titular do Flamengo, e antes do gol, ele soca a bola errado. Porque quem dá essa bola no pé, quem cruzou, Piperno? Ele faz uma manchete. Ele faz uma manchete, quem joga a bola no pé do Caio Paulista é o Matheus Cunha. Então ele erra 2 vezes. E o Tite tem que ser cobrado por isso. É que a sorte dele foi que o Flamengo não foi eliminado. É a sorte dele. Mas ele que escolheu esse goleiro, Fábio Piperno. Não, então, sim, do ponto de vista técnico, a socada que ele deu lá não foi lá muito, né, habitual, mas de qualquer forma também socou para longe. Aí todo mundo ficou assistindo e tal. Não, Piperno, foi uma manchete que ele deu, todo desengonçado na bola. Se voltar a origem do lance, gente, pô, todo mundo já jogou, nem que seja pelada, rachão, qualquer coisa do gênero. Se você não tem um goleiro seguro, você desestrutura psicologicamente e mentalmente o seu sistema defensivo. Aí é uma outra coisa, ele não é o goleiro ideal, isso realmente eu concordo. Pô, mas é o maior jogo do Brasil, Piperno. As 2 maiores equipes do Brasil tem que ser o melhor goleiro, cara. Não pode ser o reserva. Mas pera lá, já comprou. Deixa o Viga desabafar. Eu gostei desse desabafo. Ele tá desabafando. Mas enfim, já contrataram um monte de goleiro aí nos últimos tempos, até o seu ídolo Santos aí não deu, Eu concordo, isso eu concordo. Ninguém... Não, calma aí. O Rossi, eu não acho um goleiro maravilhoso. Mas é melhor que o Matheus Cunha. Eu também acho melhor que o Matheus Cunha. Não é pra você... É isso que eu falo. Aí pro Tite ficar fazendo a terapia dele, vai ser psicólogo, então. Porque ele quer ficar fazendo essa terapia, grupo. Porra, o goleiro tem que ser o melhor. O goleiro nem poupar goleiro, as outras equipes poupam, gente. Ah, mas o Matheus Cunha tem que ter a chance dele. Vamos lá. O Rogério Ceni não aguardou? Olha aí. Olha o outro gol que ele quase leva, gente. Olha. No minuto final. Olha o goleiro que o Flamengo tem. Olha, como titular. É o que eu digo. Rogério Ceni esperou quanto tempo para entrar no lugar do Zete? Anos para entrar no lugar do Zete. Vou dar outro exemplo. Era o Zete, né? Vou dar outro exemplo. O Rafael, hoje titular do São Paulo, nunca conseguiu agarrar no Cruzeiro, mesmo agarrando muito, porque era o Fábio. Claro, era o Fábio. Então, você tem que botar... O goleiro tem que ser o melhor. Mas o Flamengo quase perdeu a vaga. Comparar o Rogério e o Fábio com, né, o todo esforçado do Rossi. O que eu quero dizer é que o goleiro ele tem que entrar na fila. Não é essa palhaçada. Ai, tadinho, ele vai jogar porque senão ele vai ficar chateado. Aí o time se ferra, que eu ia falar o palavrão, mas quase... Aí o time se ferra. Por quê? Porque quer fazer terapia de grupo. Não é pra botar goleiro porque ele tá tristinho, porque não tá recebendo chance, pô. Goleiro é pra ser o melhor. Por pouco que o Flamengo não perde a vaga, porque o Tite quis fazer terapia de grupo. Claro, o goleiro tem que ser o melhor. Como o Flamengo, por exemplo, sofreu, até a gente tava rindo hoje, naquela fase lá em que o time lá do Reinaldo Rueda, que decidiu 2 títulos, aí tinha o Muralha, teve que inventar o César, ele não tinha goleiro. Mas, veja, eu acho que hoje, um jogo de circunstâncias muito especiais, eu queria pegar uma frase que o Viga soltou aí no final da primeira intervenção dele, e hoje o Viga tá, assim, se o Viga tivesse aqui do meu lado, eu ia pedir uma folha em branco para ele falar, Viga, eu assino o que você falou. Pensei que ele ia dar um beijo. Os 2 times foram muito mal dirigidos nesse confronto. O Palmeiras e o Flamengo, eles não têm o direito de fazer um jogo tão ruim como os 2 chegaram a fazer, um no Rio de Janeiro e o outro aqui em São Paulo. Perder de 5-0 é uma outra história. Agora, tem que minimamente jogar futebol, porque eles têm elencos para isso. O Palmeiras, sei que o palmeirense vai chorar, machucou o João, machucou o Zé, não tinha o Estevam, né? Enfim, o torcedor do Flamengo vai lamentar a ausência do De La Cruz. Não interessa. Eles tinham que ter jogado mais futebol. Se esse é o retrato do futebol brasileiro, de fato, a gente está muito mal na foto.